Básicas da Bíblia. Diga comigo, doutrinas básicas da Bíblia. Eu creio que será uma noite de edificação. Nós vamos trazer algo aqui da palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante como uma espada afiada de 2 gumes. Eu creio que nós seremos alcançados por essa palavra. Amém, irmãos? Fui apresentado aqui, meu nome é Antônio da Hora. O da Hora é sobrenome, não é apelido. Mas eu acredito que eu sou da Hora. Você pode constatar depois, amém? Glória a Deus. Não tenho tempo para me apresentar tanto, com tanta profundidade, mas eu tive o privilégio dado por Deus de estar aqui ensinando na Escola Rema de Arujá, alguns anos consecutivos. Ano passado não pude estar aqui, estava iniciando um Rema lá em Interlagos, ensinando a matéria que costumeiramente ensinava aqui, por isso não pude estar, mas tenho acompanhado o avanço, o crescimento, tanto da igreja como do Rema. Amém, irmãos? E isso é uma grande bênção. Queridos, nós vamos falar então sobre doutrinas básicas da Bíblia, e há um texto âncora, um texto base para essa nossa matéria, que está lá em Hebreus, no capítulo 6. Abre comigo, por gentileza, Hebreus capítulo 6, versículo 1 em diante. E assim que você encontrar, diga amém, por favor. Vamos aguardar. Muito grato pelo convite, acompanhando também pastor Lucas e Camila, que estão lá em Santarém. Mais uma obra do Verbo da Vida lá, e foi sobrenatural a forma como tudo aconteceu. Eu estava em uma conferência de ministros, onde o pastor foi enviado para lá, pelo próprio Senhor, amém? Um mover do Espírito Santo aconteceu naquela reunião, e aquele homem de Deus recebeu uma convicção de Deus de que deveria ir para lá, e agora a obra já tem 1 ano. A palavra da fé está correndo velozmente, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu sou assim mesmo, de vez em quando abro alguns parênteses para falar de outras coisas, amém? Mas eu creio que você vai entender aquilo que eu desejo transmitir nessa noite. Vamos lá, Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Pai, obrigado pela Tua poderosa palavra, ela é espírito e vida, e eu creio, Pai, que a vida da palavra vai afetar nossas vidas nessa noite. Eu creio que a Tua palavra terá livre curso, será propagada e glorificada entre nós. Eu creio que o Teu Espírito iluminará os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender esse assunto, Pai, para que possamos ter revelação acerca das verdades que nós vamos ouvir. Obrigado por unção, graça para falar, graça para ouvirmos e assimilarmos aquilo que a Tua palavra deseja transmitir ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, os princípios elementares da doutrina de Cristo também são chamados de rudimentos da doutrina, amém? E ainda de fundamentos. Nós estamos aqui tratando sobre os princípios elementares descritos aqui nesse texto. Aqui está falando que esse conteúdo seria uma base para a vida cristã, e num primeiro momento, na nossa primeira estação no Evangelho, nessa vida para a qual eu e você fomos chamados, nós deveríamos passar por esse conteúdo. O ideal é que cada nascido de novo tivesse acesso a essas doutrinas, porque elas são base, amém? Elas são fundamento. E quando eu pensava sobre esse momento aqui com você, me veio ao coração uma figura, uma imagem. Você entende que no ramo da construção civil é necessário, antes de tudo, trabalhar numa estrutura que você pretende construir, antes de tudo, na fundação, amém? Antes de construir qualquer coisa, em se tratando de uma edificação, da construção civil, da engenharia civil, nós trabalhamos primeiro fundação. E partindo desse princípio, nós vamos entender o porquê precisa investir atenção, investir recursos, investir tempo na construção da fundação. Para quê? Porque o quanto você constrói para baixo, determina o quanto você vai crescer para cima.
Eu estava conversando com um irmão que trabalha nesse ramo, nessa área da construção civil, e ele estava me dizendo sobre um empreendimento que eles lançaram. E ele disse que investiram 9 meses trabalhando a fundação de um edifício, e apenas 3 para levantar os andares. Percebe, irmãos, que leva mais tempo para trabalhar na fundação. Amém? Muito do que Deus faz na nossa vida, primeiro acontece no âmbito interior, para só depois se manifestar de maneira visível. Deus está trabalhando estruturas em nós, irmãos. Amém? E é bem curioso que a palavra de Deus nos compara a um edifício. Abre comigo em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Então guarda isso. A fundação determina o quanto o prédio pode subir. Por isso, fundação, fundamento, princípio, rudimento é tão importante em nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 está escrito: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo está falando sobre as doutrinas, ou seja, a mensagem, o evangelho que ele trouxe àqueles irmãos em Corinto. Então Paulo foi um dos primeiros a levar o evangelho àquela região, ou seja, ele lançou o fundamento, e aqueles que vieram depois construíram sobre um fundamento que o apóstolo Paulo já havia lançado. Então ele está usando essa figura de linguagem para falar sobre a doutrina, sobre o evangelho, e nós entendemos que tudo na igreja deve ser construído sobre Cristo e sobre o seu ensino. Amém? A palavra de Deus diz que ele é a pedra angular. A palavra de Deus apresenta Jesus dessa maneira em outros contextos, mas percebe aqui que nós estamos falando sobre doutrina. Apresentamos no primeiro texto que lemos, Hebreus capítulo 6, 6 doutrinas, 6 princípios elementares da doutrina de Cristo. O que é doutrina? Um conjunto de ensinamentos. Amém? Então nós estamos falando sobre ensino, sobre palavra, e nós vamos aprender que por trás de toda a doutrina existe um Espírito que a inspirou. Existem algumas fontes de inspiração: a divina, a humana e a diabólica. Diga comigo: inspiração divina, humana e diabólica. No Rema, de vez em quando, a partir de algumas declarações que nós fazemos, baseadas na palavra, nós pedimos para que os alunos repitam, a fim de assimilar aquilo que você está ouvindo. Amém? Então, de vez em quando, durante esse ensino, eu vou pedir para você repetir algumas verdades, algumas coisas. Isso vai ajudar no processo de assimilação. Então, essa matéria trata de doutrinas básicas da Bíblia. E quais são elas? Nós vimos aqui: arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e também do juízo eterno. No Rema você tem uma matéria específica que vai tratar de 2 dessas doutrinas, ou de 2 desses princípios elementares. Na matéria escatologia, se fala sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. Amém? É importante, irmãos, entendermos isso à luz das Escrituras, porque se você não conhecer do que se trata a doutrina de juízo eterno, você vai viver numa escatofobia. Quando se falar sobre juízo, já vai pensar sobre um julgamento com possibilidade de condenação. Mas em relação ao crente, irmãos, aquele que nasceu de novo, aquele que está em Cristo Jesus, nós estaremos diante de um tribunal que não implica em condenação, mas em distribuição de galardões. Olha que coisa boa. Precisamos ter conhecimento quanto a essas doutrinas, porque isso trará segurança para nós, segurança para a nossa vida, para a nossa fé, e nós teremos condições de responder às pessoas que questionarão a nossa fé.
Nós precisamos estar muito bem fundamentados na palavra de Deus. Nós temos, na Escola de Ministros Rema, uma matéria que se chama firmeza doutrinária. O Filho de Deus precisa estar firmado na doutrina. Amém, irmãos? Se ele estiver firmado na doutrina, ventos de doutrina não vão levá-lo do seu lugar de convicção. Quando a Bíblia fala em Efésios no capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, mais à frente ele diz, para que não sejamos mais como meninos, levados de um lado para o outro, em redor, por qualquer vento de doutrina. Diga comigo, vento de doutrina. Se você estiver bem firmado na sã doutrina, você não será levado pelo engano, ou seja, por doutrinas falsas. Lembra que eu disse que existem 3 fontes de inspiração: divina, humana e diabólica. E nós vamos estudar um pouco sobre isso nessa noite, falando de maneira bem superficial, visto que você vai estudar no Rema e você terá 7 dias para se aprofundar nesse assunto. Eu estou falando pela fé, porque tem pessoas desejosas aqui de fazer o Rema, e talvez estejam pensando em condições naturais, mas Deus é o maior interessado que você cresça no conhecimento da palavra, então todos os recursos necessários para isso vão se manifestar na tua vida. Amém? Deus vai prover condições, haverá favor diante da família, haverá favor diante de patrão, haverá favor diante dos filhos, portas vão se abrir, promoções vão acontecer, aumento de salário vai chegar para você, milagres financeiros, recursos retidos sendo liberados. Deus é poderoso para fazer, irmão, infinitamente mais além de tudo o que pedimos ou pensamos, segundo um poder que opera em nós. Aleluia, glória a Deus. Bom, eu sou aquele tipo de ministro que ensina pregando e prega ensinando. Então de vez em quando eu vou acelerar, amém? E você pode pegar junto comigo e nós vamos decolar, amém? Glória a Deus. Então vamos avançar aqui falando sobre a inspiração divina quanto à doutrina. Abre comigo em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1, aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, vai falar sobre os últimos dias. Quantos aqui sabem que nós estamos nos últimos dias? A expressão últimos dias, a depender do contexto, traz uma revelação, um entendimento, algo específico, mas de fato aqui Paulo está falando sobre características dos últimos dias, tipos de homens que se levantariam nos últimos dias, não apenas lá fora, no mundo, mas também no contexto cristão. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. De fato, irmãos, essas são características dos últimos dias. Pessoas que não suportarão a sã doutrina, pessoas que resistirão à palavra de Deus, pessoas que vão ouvir apenas aquilo que elas querem ouvir. Isso é muito real, isso é muito notório nos nossos dias, e eu ouvi uma frase interessante sobre isso. Alguém disse que em outros tempos, quando um cristão era confrontado com a palavra, mudava de vida. Hoje em dia mudam de igreja. Não se permitem ser confrontados com a palavra para mudança, não se permitem ser corrigidos pela palavra. O que é isso? Está se cumprindo aquilo que Paulo falou pelo Espírito, pessoas que não suportariam a sã doutrina, o confronto da palavra de Deus. Não sei se você sabe, mas lugares de confronto são lugares de crescimento.
Quando o Senhor nos confronta através da sua palavra, Ele quer que eu e você entremos em novos níveis, em novas dimensões, que cresçamos espiritualmente. Essa é a proposta, irmãos. A Bíblia diz que Deus corrige ao filho a quem ama. Seremos corrigidos pela palavra de Deus. Esse é um dos propósitos da palavra. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para correção. É uma das coisas que a Escritura traz para nós: exortação, educação, ensino, mas também correção. Mas é fato que, infelizmente, muitas pessoas não aceitam a palavra como ela é. A palavra é pregada, ensinada, ministrada, e as pessoas, quando se sentem afrontadas ou confrontadas pela palavra, elas resistem. E o texto diz: sentindo como que um comichão nos ouvidos. Então elas selecionam ministros, elas selecionam mensagens, e tudo isso está relacionado ao tempo em que nós estamos vivendo. Mas algo que Paulo fala aqui, dentro desse contexto, ele diz que existe uma sã doutrina. Diga comigo, sã doutrina. A palavra sã já remete à ideia de algo saudável. Amém? Existe uma doutrina saudável. Você se lembra de Mateus capítulo 4, na tentação, Jesus dá uma resposta a Satanás em relação a algo que Satanás lança sobre ele. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus nos alimenta. A palavra que sai da boca de Deus gera fé nos nossos corações. A palavra que sai da boca de Deus garante saúde espiritual. Essa é a verdadeira doutrina, irmãos. A verdadeira doutrina traz fé ao coração. A verdadeira doutrina não traz medo. A verdadeira doutrina não traz dúvida, não traz insegurança. A verdadeira doutrina traz fé para o coração do homem. Amém? Então fica aí uma forma de filtrar, de discernir se uma palavra procede de Deus ou não. O que a palavra que eu estou ouvindo está produzindo na minha vida? É uma das maneiras, irmãos, de perceber, de discernir se aquela mensagem tem origem ou inspiração divina. Abre comigo em Tito, no capítulo 2, versículo 1. Tito, capítulo 2, versículo de número 1. Tito, capítulo 2, versículo 1 diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aqui nós temos uma carta pastoral e o apóstolo Paulo está instruindo a Tito a transmitir ou falar a sã doutrina. 2 Timóteo, ainda no capítulo 1, versículo 13. Quantos aqui amam a palavra de Deus? No Rema nós passeamos pelas Escrituras, nós temos um material didático, nós temos a Bíblia, o principal livro objeto da nossa atenção, e também temos, irmãos, livros indicados para cada matéria, que vão ampliar o nosso entendimento sobre os mais diversos assuntos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13 diz: mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Veja que existe um padrão das sãs palavras. O apóstolo Paulo chegou a dizer que ele não ficava envergonhado de dizer as mesmas coisas, de escrever as mesmas coisas. E Paulo declara que é segurança para nós ouvir as mesmas coisas. Amém? Nós precisamos, irmãos, estar expostos às mesmas verdades. Por quê? Porque a verdade que te salvou é a que te mantém de pé hoje. Estava ouvindo um pastor, o pastor João Roberto, lá de Campina Grande, dizendo: irmãos, naturalmente falando, você come pão hoje, você come pão amanhã, depois de amanhã, e continua gostando de pão, não é assim? Agora tem gente que ouve um versículo num culto, e se o pastor pregar o mesmo versículo no outro culto, já de novo essa mensagem. Pastor Bud, fundador do Ministério Verbo da Vida, o homem que trouxe o Rema para o Brasil, passou uma temporada falando sobre amor, e ele ministrava constantemente sobre esse assunto.
Até que um dia um irmão o abordou dizendo: o senhor vai pregar sobre amor de novo? Ele disse: eu vou continuar falando de amor até que vocês andem em amor. Quando estiverem andando em amor, eu mudo a mensagem. Perguntaram ao homem de Deus qual a melhor versão de Bíblia. Almeida Revista e Corrigida, NVI, Almeida Revista e Atualizada, NTLH, agora tem tantas outras, né? NVT. E o homem sabiamente disse: a lida e praticada. Essa é a melhor versão, irmãos. Amém? Então nós vamos ouvir as mesmas coisas e a finalidade é que andemos nessas coisas. Alguém disse que a palavra de Deus é espelho e não retrovisor. Qual a tendência de muitas pessoas quando ouvem a palavra, logo pensam em alguém dizendo: se fulano estivesse aqui, Deus ia falar com ele. Não, irmão, se nós estamos aqui, Deus está falando é com a gente. A palavra de Deus visa transformar as nossas vidas, ela é espelho. Um homem de Deus olhou para a palavra e disse: encontrei muitos erros, mas todos eles estavam em mim. Amém? Lamentavelmente nós vivemos dias em que pessoas declaram que a Bíblia precisa ser atualizada. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é infalível, ela é indestrutível, ela é viva, ela é eficaz. Tentaram ao longo das eras, dos séculos, destruir essa palavra e nunca conseguiram, irmãos. Essa palavra vai prevalecer e permanecer. Você está com sua Bíblia aí? Ou se você estiver com algo que representa ela, levanta a tua Bíblia bem alto agora. Levante a palavra de Deus e faça uma declaração comigo. Diga assim: esta é a minha Bíblia, a palavra de Deus, e eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém? Essa é uma das práticas que nós temos na escola, no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Exaltar a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus no seu devido lugar. Amém, irmãos? Nós estamos falando da sã doutrina, a palavra que promove crescimento espiritual, a palavra que acrescenta fé ao nosso coração, a palavra que transforma o caos em ordem. Quando Deus falou no princípio havia caos, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Quando Deus disse haja luz, houve luz. A palavra de Deus continua trazendo luz. A palavra de Deus continua transformando o caos e colocando as coisas em ordem. Amém, irmãos? Por isso Paulo disse a Timóteo e também a Tito: pregue a sã doutrina. Insta, corrige, não deixe de falar essa palavra, porque essa palavra vai produzir resultados. Amém? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Deixa eu avançar aqui, senão eu vou ficar só na primeira inspiração. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado. Infatuado fala de alguém que acha que sabe muito, alguém orgulhoso. E diz: nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, ou seja, discussões acaloradas, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E na continuidade ele vai dizer que sim, é fonte de lucro, mas com contentamento. Amém? Não dá para entrar nisso, isso faz parte da matéria, vida de prosperidade. Mas vamos lá, olhando para o texto aqui, está falando sobre: se alguém ensina outra doutrina que não concorda com essas palavras, é um sabichão. É alguém que acha que sabe muito, mas não sabe nada. É isso que Paulo está dizendo, irmãos, contextualizando para nós aqui. Então veja que há uma importância de nos dedicarmos à sã doutrina. Qual a implicação disso na nossa vida de maneira prática? Eu fui bancário por alguns anos, de 2000 a 2013, trabalhei em um banco, e naquele período, irmãos, nós fomos treinados a manusear dinheiro. Nós ficávamos expostos ao dinheiro verdadeiro,
cédulas verdadeiras eram confiadas a nós e nós precisávamos verificar pelo tato se aquela nota era verdadeira, confrontávamos com a luz para ver se era verdadeira. Hoje existem outros recursos, uma canetinha que você passa na nota, mas naquela época ainda não tinha isso. Então havia algumas instruções para que nós pudéssemos conhecer bem o verdadeiro. Qual a finalidade? Se você conhecer bem o verdadeiro, o falso vai ficar exposto. Então, quando chegava uma nota falsa na mão, só de pegar a gente já sabia. Só de confrontar com a luz a gente já sabia. Quando você tem o verdadeiro e o falso chega, você confronta com a luz. Com a luz do Evangelho. Confrontou com a luz do Evangelho, falso, você descarta. Agora eu costumo dizer, irmãos, quando estou falando sobre esse assunto, se você tiver um bolo de notas na sua mão, e dentre elas uma for falsa, você não joga o bolo todo fora, você tira a falsa e fica com o verdadeiro. Deixa eu dizer uma coisa, tem pessoas que em detrimento do falso estão rejeitando o verdadeiro. Só que a Bíblia diz que não devemos desprezar as profecias. Por causa do engano, tem gente que nem crê em nada mais. Não é porque existe o falso que eu vou deixar de crer no verdadeiro, irmãos. Precisamos continuar debruçados no verdadeiro. Precisamos conhecer profundamente o verdadeiro. Porque se eu e você estivermos bem inteirados quanto à sã doutrina, quando o engano chegar, você vai saber. Diga, eu saberei. Eu não serei levado por ventos de doutrina. Então vamos falar rapidamente sobre doutrinas de homens. Mostramos uma das fontes de inspiração de doutrina, que é a inspiração divina, mas também temos doutrinas humanas. Veja comigo Hebreus capítulo 13, versículo 9. Hebreus capítulo 13, versículo de número 9. Diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Aqui há um contexto, é claro, está falando sobre proibição de alguns tipos de alimentos. Sabe que judeu havia se convertido naqueles dias, gentil também, haviam alguns costumes e haviam algumas restrições na cultura de alguns povos. Então havia esses conflitos em relação a alimentos, e Paulo está falando que, o escritor aos Hebreus aqui, nós não temos essa clareza se foi Paulo, alguns teólogos dizem que foi Paulo que escreveu, outros que não, o que a Bíblia não afirma com clareza, a gente não fala com certeza, amém? Então aqui nós não sabemos, mas o escritor aos Hebreus diz que nós não devemos nos envolver com doutrinas várias e estranhas. Muitas vezes, homens inventam doutrinas estranhas, irmãos. Homens começam a afirmar coisas e ao longo do tempo, as pessoas passam a acreditar naquilo como se aquilo estivesse na palavra de Deus. Não sei se você já notou algumas pessoas transformando ditos populares em Bíblia. As pessoas citam: quem não vem pelo amor, vem pela dor, diz o Senhor. Não, Deus não disse isso. Ainda que alguém viva uma situação como essa, e acabe se quebrantando e se rendendo a Deus, mas a Bíblia não diz isso, irmãos. Deus não é o causador do mal. Na matéria caráter de Deus, você aprende que você serve a um Deus bom, e que toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e não há sombra de variação. Mas existem doutrinas diversas e estranhas, apresentando um Deus diferente do Deus que nós conhecemos. O apóstolo Paulo, nos seus dias, estava lá em Atenas, e ele encontrou um lugar onde havia vários altares dedicados a vários deuses. Paulo sabiamente vai parar diante de um altar que tinha uma placa: ao Deus desconhecido, e ele faz daquele altar o seu púlpito, e ele prega Jesus Cristo naquele lugar, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos vendo que existem doutrinas de homens, e de maneira prática, não sei se você já ouviu, que alguns homens colocam alguns critérios para algumas coisas que Deus não coloca. Por exemplo,
Quantos aqui já ouviram que tem que batizar nas águas primeiro para tomar a Santa Ceia? Isso é polêmico. Mas se nós olharmos para Atos capítulo 8, nós vemos Filipe explicando o evangelho para um homem que estava dentro da carruagem. Deus promoveu aquele encontro, Filipe corre até a carruagem, o homem lia a escritura e não compreendia. Filipe prega para o homem se converte e quando vê água no caminho diz: o que me impede de ser batizado? O homem batiza nas águas ali. Amém, irmãos? Veja um batismo nas águas rápido, acontecendo rapidamente. Se aquela pessoa, irmãos, se aquela pessoa que batizou nas águas ali de maneira rápida, não teve nem tempo de fazer um curso de batismo. Esse é um ponto. Quanto à ceia que eu falei, pensa comigo aqui. Alguém recebe Jesus Cristo. Se morrer, vai para o céu. Confessou Jesus como Senhor e Salvador. O que a Bíblia diz, irmão? Quem tem o Filho tem a vida eterna. Alguém que tem a vida eterna pode ser privado de um pão que representa o corpo e o cálice que representa o sangue? Mas os homens estão criando doutrinas e privando pessoas disso. Batismo nas águas. É importante, irmãos, se pudermos, se tivermos tempo, ensinar as pessoas quanto àquilo que elas estão fazendo, porque de fato, aquilo que nós fazemos, precisamos fazer por fé, por convicção, por entendimento. É importante, mas não é requisito bíblico. Amém, irmãos? Não é uma condição que Deus estabeleceu. Então veja, batismo acontecendo rápido, no momento que alguém acaba de nascer de novo, já é batizado nas águas. E essa coisa da ceia do Senhor, nós vamos ver que nos tempos antigos acontecia de maneira diferente, isso foi mudando conforme a cultura cristã, mas naqueles dias, todas as vezes que os irmãos se reuniam, ceavam, e a ceia era um pouco diferente da nossa ceia, mas Jesus estabelece algo, você se lembra? Todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, amém? Faça isso em memória de mim. Algumas denominações fazem uma vez por mês, outras fazem toda semana, outras fazem todo culto. Nada de errado nisso, irmãos. Agora, algumas pessoas querem fazer com que algo vire uma doutrina bíblica, quando Deus não estabeleceu aquilo como doutrina. Existem coisas que são simplesmente práticas cristãs. Amém, irmãos? A depender do contexto. Mas, o problema de estabelecer algumas coisas como doutrina é a restrição que se coloca para pessoas acessarem aquilo. Jesus se queixa dos religiosos da sua época, dizendo assim: vocês nem entram no reino de Deus e ainda ficam na porta impedindo os outros entrarem. Os religiosos tendem a colocar critério para os outros, mas não para si. Amém? Eles fazem coisas e eles dizem que para os outros aquilo é vedado, aquilo é proibido. Então essa matéria traz muito esclarecimento quanto a essas questões. Ela faz distinção, separação do que é doutrina bíblica, do que é doutrina de homens e do que é doutrina diabólica. Marcos capítulo 7, versículo 7. Marcos capítulo 7, versículo de número 7. Diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja, homens ensinando doutrinas que nada mais são do que preceitos dos próprios homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Tem coisas que nada mais são do que mera tradição. Tem uma história que nós até contamos no Rema, muitos professores contam sobre isso, sobre uma jovem recém-casada, que queria fazer um prato para o marido que a mãe havia ensinado. Ela queria preparar um peixe para o marido, e ela lembrou que a mãe orientava a fazer aquele peixe da seguinte forma: corta a cabeça, corta o rabo e bota na forma. Mas ela ficou curiosa e disse assim: para que tem que fazer isso? Então ela ligou para a mãe: mãe, eu estou aqui para fazer aquela receita que a senhora me ensinou para o meu marido, mas eu estou com uma dúvida, por que eu tenho que cortar a cabeça e o rabo? A mãe disse: não sei, pergunta para a tua avó, foi ela que me ensinou. Aí a menina vai e liga para a avó, e a avó vai explicar: ô vó, eu estou aqui fazendo aquela receita, a senhora ensinou para minha mãe, agora eu quero fazer para o meu marido. Para fazer aquele peixe, por que eu tenho que cortar a cabeça
e o rabo. Aí a avó disse: minha filha, isso não é a receita não, é porque a forma era pequena. Ou seja, não era o ritual da receita, tem que cortar a cabeça, tem que cortar o rabo, não, irmão, era só porque a forma era pequena. Nota que muitas pessoas estão replicando coisas que são mera tradição, não tem a ver com a receita, não tem a ver com a doutrina, é algo que os homens criaram, é algo que os homens estabeleceram. E Jesus vai dizer algo mais sério ainda, na continuidade desse mesmo texto, versículo 13 de Marcos 7. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Qual o perigo disso, irmão? É invalidar a palavra de Deus. Existem doutrinas humanas que estão invalidando a sã doutrina, estão colocando em xeque a obra que Cristo fez, estão invalidando o sacrifício que Jesus realizou por nós, o sangue que foi derramado por nós. Muitos passos, muitos critérios, muitas restrições, não toque, não mexa, não manuseie, e essas coisas estão impedindo que as pessoas desfrutem da verdadeira liberdade cristã. Então precisamos estar inteirados quanto a essas coisas. A última inspiração de doutrina que eu gostaria de falar nessa noite é a doutrina de demônios, e é um dos sinais dos últimos dias. Vamos comigo para 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, versículo 1 até o 5. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5. Existem coisas, irmãos, que nós ouvimos, segundo a palavra de Deus, que vão confrontar algumas das nossas convicções. Mas o que eu percebi nessa escola, irmãos, que eu estava sincero em muita coisa em relação a Deus, mas sinceramente equivocado. A palavra de Deus abriu os meus olhos, e eu havia percebido que eu estava equivocado quanto a vários assuntos, quanto a várias doutrinas. Mas eu decidi abrir o meu coração para receber a sã doutrina. Amém? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo, pelo Espírito Santo, fala sobre as coisas que aconteceriam nos últimos dias, e ele diz que nos últimos dias aconteceria que alguns homens seriam ensinados por demônios e abandonariam de maneira deliberada a fé. Espíritos enganadores ministrariam ensino. Olha que coisa séria, irmãos. Homens seriam inspirados por demônios para espalhar doutrinas falsas. Nos dias do apóstolo Paulo, lá em Gálatas, Paulo havia pregado o evangelho numa região, 5 igrejas nasceram ali, e quando Paulo vai embora, passando por outras cidades, ele recebe a notícia que falsos mestres entraram nas igrejas que ele havia fundado e estavam espalhando mentiras. Eles estavam tentando trazer de novo a lei para a graça. Eles estavam dizendo para aqueles irmãos que haviam se convertido que não bastava crer em Jesus para ser salvo, que eles precisariam circuncidar e voltar a praticar algumas coisas concernentes à lei. E Paulo fica revoltado com isso. E Paulo vai trazer uma série de exortações quanto a esse tipo de coisa. Ele diz: vocês decaíram da graça que eu trouxe a vocês. Quem vos fascinou? Foi a palavra que Paulo usou. E a palavra fascinou ali traz a ideia de enfeitiçou. Quem enfeitiçou vocês para acreditarem nessa mentira? Lembra que eu disse, irmãos? Às vezes, por trás de uma doutrina tem um espírito. E como é que é o nome do espírito? De engano. A intenção daquele espírito é enganar. Então o argumento parece convincente. Se você não estiver bem firmado naquilo que é verdadeiro, o argumento seduz,
o argumento é bem construído, convence. E aí Paulo está exortando, não apenas os irmãos daqueles dias, não apenas aquele jovem pastor, Timóteo, mas essa palavra chegou até nós, e nós também somos exortados sobre uma das características dos últimos dias. Qual é? O engano corrente. Existe engano, irmãos. Existem espíritos ensinando mentiras por aí. E a Bíblia está dizendo que o resultado de inclinar os ouvidos para essas influências é abandono da fé. Pessoas desistindo do Evangelho. Homens que, debaixo de uma influência diabólica, estão relativizando o que não é relativo. Deus diz algo, estabeleceu aquilo desde o princípio, e os homens estão dizendo, não é bem assim. Esse livro está desatualizado. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos, a Bíblia não é um jornal velho. A Bíblia é o livro mais atualizado que existe. Deus anuncia desde o princípio o fim de todas as coisas. Costumo dizer que se nós abrirmos a internet agora, vamos encontrar notícia em tempo real, mas se você abrir a sua Bíblia, você encontra notícias antecipadas, porque Ele anuncia o fim desde o princípio. Billy Graham disse que nós já sabemos como termina. Ele disse assim, eu li a última página da minha Bíblia e tudo vai ficar bem, irmão. Nós já sabemos como termina a história, por isso podemos celebrar antecipadamente. Mas o apóstolo Paulo tinha um receio, não apenas em relação aos coríntios, mas também em relação às igrejas que ele havia fundado, em relação aos irmãos de maneira geral. Por isso fica escrito para nós. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, vamos caminhar para o final. 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 3, diz assim, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Paulo está confrontando aqueles irmãos e dizendo, olha, o meu receio a respeito de vocês, é que vocês sejam enganados como Eva foi. Como é que Eva foi enganada? A serpente veio e distorceu o que Deus disse, e ela acreditou naquela mentira, ela comeu o fruto, deu para o marido que também comeu, e nós vimos o resultado. E alguém, sabendo o resultado da queda de Adão, costuma dizer assim, eu nem estava lá no Éden, e levei a culpa, mas um homem de Deus diz, eu não estava no Calvário e herdei a graça. Então aqui nós temos um cuidado do apóstolo Paulo em relação aos irmãos em Cristo. Cuidado para que vocês não sejam enganados como Eva foi. A serpente continua astuta. Ela continua tentando descredibilizar aquilo que Deus disse. Ele diz, se alguém vier pregando outro Jesus que nós não temos pregado. Paulo chega a dizer aos Gálatas, se alguém, até mesmo um anjo, vier do céu, anunciando outro evangelho, seja anátema, seja maldição, apartado da bênção. Paulo confronta aqueles irmãos que estavam se inclinando para doutrinas falsas, sem critério, sem estarem dando crédito à mensagem que ouviram antecipadamente. João vai trazer uma palavra que nos encoraja quanto a esse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo sem dúvida desafiador. O Espírito disse que são dias trabalhosos, mas há uma profecia em Isaías no capítulo 60 que diz que enquanto as trevas encobrem a terra e a escuridão os povos, sobre nós resplandece a glória do Senhor. Aquela profecia tem dupla aplicação, tanto fala da restauração plena de Israel em um tempo específico, mas também fala da igreja. A glória do Senhor está sobre nós, irmãos. Trevas estão lá fora, mas é hora de brilhar mais forte. A glória do Senhor está atuando na igreja, no povo de Deus, nos filhos de Deus. E João vai trazer um encorajamento para nós sobre esses dias desafiadores. No meio de todo esse cenário de engano,
João fala sobre algo precioso que está dentro de mim e que também está dentro de você. 1 João capítulo 2, versículo 20, diz assim: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. E na continuidade, no versículo 26, ele diz assim: isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Existem pessoas que enganam porque aprenderam errado e espalham engano, mas existem pessoas que enganam de propósito. Existem pessoas mal intencionadas, existem pessoas influenciadas por esse espírito de engano, espalhando a mentira. Mas quanto a tudo isso, João escreve algo, ele diz: você tem a unção do santo, e essa unção vai te livrar do engano. Quando o engano vier, você vai perceber por dentro. Nós temos duas matérias que vão falar sobre essa condição dada ao Filho de Deus, de perceber as coisas, perceber a origem, perceber algo que está por trás de uma fala, de uma pessoa, de uma ação. Na matéria unção e na matéria como ser guiado pelo Espírito, nós temos ênfase sobre o Espírito Santo habitando em nós. E quem é esse Espírito? A Bíblia chama de Espírito da Verdade. E esse Espírito da Verdade vai te guiar em toda a verdade. Enquanto o espírito de engano tenta te levar para a mentira, o Espírito Santo vai te conduzir em toda a verdade. Diga: eu tenho a unção do Santo, e essa unção me livra do engano. Aleluia. Nos dias de Paulo, inclusive, ele exortava sobre o perigo de associações. Aos Gálatas ele disse: aqueles a quem vocês se associaram comprometeram as convicções de vocês, porque vocês deram ouvidos a eles, vocês decaíram da graça. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que quem anda com sábios se torna mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Deus te introduziu num ambiente de sabedoria chamado Rema. Nesse ambiente existem pessoas ungidas por Deus, capacitadas por Ele para ensinarem e pregarem a palavra. E eu costumo comparar o Rema, a experiência do Rema, o contato com os professores, com os mestres, com as unções que passam por aqui, com aquele encontro que Deus promoveu entre Priscila e Áquila com Apolo. Quem era Apolo? Um homem eloquente, poderoso nas escrituras, que anunciava com precisão o caminho do Senhor, mas ele só conhecia até o batismo de João. Aquele encontro com Priscila e Áquila esticou o entendimento de Apolo. Apolos chegam no Rema, pessoas que já pregam, pessoas que já têm uma vida ministerial, pessoas que já conhecem a palavra, mas Deus conecta Apolos com Priscilas e Áquilas para afiar o machado deles, para que eles sejam ainda mais efetivos dentro do plano de Deus. Ninguém sabe tudo, irmão. Ninguém sabe todas as coisas a ponto de não precisar aprender com outras pessoas. Eu me lembro que um dia, servindo no Rema, eu recebi um telefonema de um homem que do outro lado da linha disse: eu sou doutor em algumas coisas, eu tenho um currículo tal e tal e tal e tal. E ele foi pelo telefone mesmo me dando algumas carteiradas, e ele disse assim: eu gostaria de saber o que esse Rema pode me ensinar. Eu disse: pois venha e veja. E à noite, quando ele chegou para aquela aula que seria ministrada pelo pastor Janduí de Araújo, quantos conhecem esse homem de Deus aqui? O homem que me treinou, me levantou para o ministério. Quando o pastor começa a aula, a primeira declaração que ele faz é: a sabedoria superior nunca se forma. Ela não está atrás de um diploma. O diploma é um resultado de um ciclo concluído, é a coroação por um esforço que foi feito. Mas existem pessoas, irmãos, que tudo que elas vão ter é um pedaço de papel, porque não honraram a mensagem que receberam. Mas não é o seu caso, você tem um coração ensinável. Tanto é fato que você está aqui nessa noite.
Você ama a palavra de Deus e a Bíblia diz que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Você tem interesse por essa palavra, você quer crescer na graça e no conhecimento. Por isso você vai receber tudo que Deus tem para você nessa nova temporada. Por isso as coisas estão fluindo para que você dedique esse tempo para aprender mais do Senhor. E eu comecei falando aqui sobre conexões, e no ano passado o Senhor me concedeu a graça de escrever um livro chamado Conexões Divinas. Fala da importância dos relacionamentos no corpo de Cristo, relacionamentos cristãos, relacionamentos segundo Deus, Deus promovendo encontros para crescimento, para amadurecimento e tantas outras coisas. Se você desejar, no final você pode nos procurar e adquirir o seu, uma mensagem inspirada pelo Espírito de Deus para o corpo de Cristo. Você foi abençoado nessa noite com esse ensino? Eu também fui abençoado pela sua vida. O apóstolo Paulo certa vez disse: muito desejo ver-vos, a fim de compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, mas eu também serei fortalecido nesse encontro. Parafraseando, então nessa noite, irmão, eu também fui fortalecido pela sua vida, pela sua atenção à palavra de Deus, pela sua avidez à palavra. Seja muito bem-vindo a uma temporada de crescimento espiritual extraordinária na tua vida. Você não será mais o mesmo uma vez que se expôs essa palavra. O espírito de sabedoria e revelação está operando na tua vida, e você vai entrar em coisas novas nesse tempo. O Espírito Santo está te chamando para águas mais profundas. É o tempo de progresso na tua vida espiritual. É tempo de todas as pessoas que já cruzaram o teu caminho olharem para você e dizerem como está diferente, como cresceu, como avançou nas coisas do Senhor, como ele está mais convicto de Deus e da vontade de Deus. Seja muito bem-vindo ao Centro de Treinamento Bíblico Rema, irmão. Fica em pé nessa noite. Aleluia, Pai, obrigado. Obrigado pela tua poderosa palavra. Obrigado por aquilo que nós recebemos nessa noite, Senhor. Obrigado por toda a inspiração que vem por intermédio da tua palavra. Obrigado por toda a edificação que vem por intermédio da palavra. Fomos acrescentados em fé nessa noite, Pai. Fomos instruídos pelo Senhor acerca do tempo em que nós estamos vivendo. Mas eu também te dou graças pela unção que vem do Santo. Ela nos livra do engano, ela nos conduz em toda a verdade. Teus filhos não serão enganados, Pai, porque estarão bem inteirados da sã doutrina, e o seu nome será glorificado na vida deles. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, antes de passar, eu gostaria de perguntar se alguém aqui no nosso meio deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, fazendo dele o seu Senhor e o reconhecendo como seu Salvador. Se nessa noite essa palavra tocou o seu coração e você percebe a necessidade de salvação, é simples. A Escritura diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você deseja invocar o nome do Senhor nessa noite para ser salvo, vem aqui à frente para receber Jesus. As pessoas costumam dizer que vão saber a respeito do seu destino eterno só quando morrerem, mas a Escritura diz que quem tem o Filho de Deus já tem a vida eterna. Você define o seu destino eterno em vida. Como? Recebendo Jesus como seu Senhor. Ele é a vida eterna. Alguém aqui no nosso meio deseja receber Jesus? Se você deseja, vem. Se você está afastado, afastada dos caminhos do Senhor e quer reafirmar o teu compromisso com Ele nessa noite, vem para cá, nós queremos orar para que você seja fortalecido, fortalecida pelo Senhor. Alguém aqui deseja voltar para Jesus? Estava afastado e quero voltar. Deixei de lado a obra, deixei de lado o ministério, deixei de lado as minhas atribuições, minhas responsabilidades, mas eu tenho entendido que eu preciso voltar. Sai do seu lugar e vem, nós vamos orar por você. Alguém aqui no nosso meio? Todos firmes na graça?
Alguém deseja receber o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder para ser uma testemunha do Senhor Jesus? Batismo com o Espírito Santo implica em receber uma linguagem sobrenatural de oração. Se você deseja, vem aqui para frente e você vai receber esse batismo. Alguém aqui deseja o batismo com o Espírito Santo? Alguém lidando com algum sintoma no seu corpo, algum diagnóstico, alguma situação que você precise de uma intervenção de Deus? Levanta a tua mão se você precisa de cura. Alguém? Todos sarados, todos bem? Amém? Glória a Deus. Temos aqui alguns pedidos de oração. Posso fazer essa parte também? Ok? Temos aqui pedidos de oração. Maria Cecília vai fazer uma cirurgia de câncer amanhã. Eunice, pernas inchadas e dificuldade de levantar. Eliette vai refazer uma cirurgia na coluna. Nelivan, câncer no intestino. Karina, fortes dores no intestino. Reginaldo, internado com falta de ar na UTI. Seu Zé, infecção no pé e risco de amputação, diabetes. Núbia, problema no estômago. Norma, mal de Parkinson. Regina Célia, pela alta hospitalar e também pela mente desorganizada. E Vanessa, pneumonia e derrame no pulmão, e ela está internada. Então vamos orar por essas pessoas. Já temos feito menção delas diante do Senhor, então vamos declarar o que a palavra de Deus diz sobre elas. Pai, obrigado, porque Ele já levou todas essas doenças, todas essas dores, todos esses diagnósticos, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado, Pai, pelo mesmo poder que levantou a Jesus dentre os mortos, tocando a vida dessas pessoas agora, e mudanças de diagnósticos acontecendo. Falamos contra esse câncer e dizemos: seca-te desde a raiz, em nome de Jesus. Declaramos uma intervenção sobrenatural na vida dessas pessoas que aqui foram apresentadas, Senhor. Obrigado pelo mover do Teu Espírito sobre a vida delas. Obrigado por milagres extraordinários acontecendo. Obrigado, Pai, por uma intervenção sobrenatural naquele hospital, nas UTIs, nas alas onde há enfermos. Um mover do Espírito, um vento do Espírito Santo soprando, e pessoas saindo deste hospital, em nome de Jesus. Mudanças acontecendo, e o Teu nome sendo glorificado, Pai. Obrigado. Obrigado por alta sendo recebida. Obrigado por mudança de diagnóstico. Obrigado, Pai, pelo Senhor agindo poderosamente na vida dessas pessoas. Que o Teu nome seja glorificado na vida delas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, para terminar, 2 livros indicados nessa matéria: Como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco. Rick Renner comenta algo sobre isso, bem interessante. Ele diz que nesses dias as pessoas dizem assim: você tem que ter uma mente aberta, uma cabeça aberta, você é muito quadrado, você é muito retrógrado. E ele diz que as pessoas abriram tanta cabeça que o cérebro caiu no chão. Mas não é o nosso caso, amém, irmãos? Glória a Deus, nosso cérebro está no seu devido lugar. E o outro livro é Edifique o Seu Fundamento. Ambos os livros do mesmo autor, um homem de Deus extraordinário. Essa literatura vai abençoar a tua vida com certeza, em nome de Jesus. Se você quiser o livro daquele que vos fala, estarei ali para te servir agora no final. Amo vocês, grande abraço, muito obrigado pela sua atenção nessa noite, em nome de Jesus.